Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para responder a dúvida de um amigo, o nosso colaborador aqui do canal, Edielcio Almeida. Edielcio Almeida deixou aqui uma dúvida. Muito obrigado pelo acesso, pelo feedback. E ele gostaria de saber se nesse vídeo aqui que eu fiz a função Reset Index no DataFrame Pandas, tem como começar a partir do 1. Na verdade, Gelson, é o seguinte, o índice propriamente, o Python, diferente de outras linguagens como R, por exemplo, ele começa a contar a partir do índice 0. Então, como índice, o 0 ainda continua existindo. O que eu vou fazer aqui é ocultar esse índice, construir uma coluna que fique parecida com o índice, mas que comece a contar a partir do 1, como você deseja. E aí depois você me deixa aí o seu feedback se atendeu a sua necessidade ou não. Eu vou fazer o processo todo aqui. Então preparei o Colab, onde a gente vai importar o Pandas. Aí vou criar esse data frame a partir das listas. Então criei algumas listas com nome, idade, altura e peso. Agora nesse código aqui eu transformo isso num data frame. Mostro esse data frame, ó, ele tem um índice aqui começando a partir do 0. Aí eu vou bagunçar, entre aspas, esse índice. Eu vou fazer um sort values aqui. Eu ordenei por altura e aí aparecem as alturas ordenadas de forma decrescente. Então, Douglas, Eduardo, Pedro, Esther, Maria e Daniela, por altura, ordenados de forma decrescente. Só que nessa ordenação, eles carregam o índice anterior. Então, aqui eu vou aplicar o Reset Index e vou excluir o índice anterior. Vou colocar novamente o índice para ele ordenar o índice também. E aí aqui ele atribui o índice na forma ordenada. O que o Edielcio gostaria é que aqui aparecesse 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pelo que eu entendi. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma coluna que eu vou chamar de index, mas eu poderia chamar de qualquer outra coisa. E vou colocá-la, vou usar a função df de dataframe.insert. Vou escolher a coluna 0, porque vai ser a primeira coluna, começa a contar a partir do 0. E vou ocultar o nome dela, vou passar uma string vazia, daí não vai aparecer nada aqui no título. E vou colocar essa lista que eu chamei de index, e depois eu vou pedir para exibir. E aí, quando eu exibo, ele criou uma coluna contando a partir do 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sem nome nenhum, porque esse parâmetro, que é o segundo parâmetro do df insert, é o parâmetro que eu poderia dar um nome. Mas, pelo que eu entendi, o Edielcio gostaria que isso ficasse vazio. Mas se você quiser, você pode colocar um nome aqui dentro. Período, mês, tempo, ou qualquer outra coisa que represente a sua coluna numérica ou numerada a partir do 1. Só que agora a gente ainda tem o índice aparecendo. Então, eu vou usar uma função que vai ocultar o index. Então, eu vou construir uma lista vazia, que eu vou chamar de blank index, que vai ser uma lista que vai ter aqui entre aspas, nada, vezes length, que é o tamanho do data frame, quantas linhas vai ter aqui. E depois eu vou colocar o df index igual a esse blank index. Vai sumir. E vou pedir para mostrar. Olha como que fica. Ele oculta com isso aquele 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E fica 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só que o índice continua sendo 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu quiser os dados do Douglas, por exemplo. Douglas não tem índice 1. Douglas tem índice 0. Então, eu posso até comprovar isso aqui, ó. df de dataframe.iloc, para buscar a partir do índice. Eu vou pedir para ele mostrar o índice 0. E aí, o que ele traz? Ele vai trazer as informações do Douglas, com a sua idade, com a sua altura, com o seu peso, com o seu nome. Então, esse 1 aqui é uma coluna visual, mas ela não é uma coluna funcional. O índice continua sendo 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Mas se o seu problema é a visualização, aí sim você pode contar a partir do 1. Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, Edielcio, mas essa é uma das formas de contornar esse pedido que você fez aí no site. Espero que tenha ajudado.
Muito obrigado mais uma vez pelo acesso. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!